Olá, oitavo ano, a gente vai continuar hoje ainda sobre noções de estrutura atômica, ok? E a gente agora vai falar um pouquinho sobre número atômico. O número atômico é aquele que vai estar indicando para a gente o número de prótons que se encontram lá no núcleo. E quando a gente falar de número atômico, a gente vai representar ele pela letra Z, ok? O que a gente tem que saber é o seguinte: o número de atômico vai ser sempre igual ao número de prótons, tá? E o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Isso a gente tem que saber. Então, o número atômico é a quantidade do número de prótons, que por sua vez vai ser igual ao número de elétrons, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de elemento químico. O elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Cada elemento químico tem o seu número atômico que vai diferenciar ele dos outros e vai determinar as propriedades químicas dele, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu pegar minha tabela periódica aqui, um segundo. Então, por exemplo, quando eu falo do cálcio, ele é o único da tabela periódica, ele é o único elemento químico que vai ter o número atômico 20. Quando eu falo do carbono, ele é o único que vai ter o número atômico 6 e por aí vai. Então, cada elemento químico tem o seu número atômico que vai estar diferenciando ele dos outros elementos e também cada um com as suas propriedades químicas, tá bom? Atualmente, nós temos mais de 100 elementos que, combinados em diferentes proporções, formam as substâncias que a gente conhece, tá bom? E agora, número de massa. O número de massa é aquele que indica o total de prótons e de nêutrons. Então, na realidade, o número de massa vai ser a soma. Se eu pegar o número de prótons mais o número de nêutrons, eu tenho o número de massa do elemento químico, tá bom? Toda vez que eu falar de número de massa, eu vou estar representando isso pela letra A. Então, quando eu falo de número atômico, represento com a letra C. Quando eu falo de número de massa, represento com a letra A. Desculpa. Os elétrons não são levados em consideração nessa conta porque eles têm uma massa desprezível, tá? Agora a gente vai falar sobre nomenclatura, tá? Quando a gente fala de notação química, a gente está falando de um conjunto de sinais convencionais que foram adotados para representar esses elementos, as substâncias e também os fenômenos químicos, tá? Vamos clarear agora. Símbolo. Símbolo é a representação gráfica e abreviada do elemento, sendo constituído geralmente por uma letra maiúscula, que é a letra inicial do nome latino, né? Que ele tem uma origem em latim do elemento. Não entendi nada. Olha a tabela para entender que vai ficar melhor. Vamos entender o seguinte: os elementos químicos, eles possuem símbolos, tá? Que são letras. Essas letras não foram criadas por mim, tá? Elas estão lá na tabela periódica e são seguidas de lá. Então, a gente vai entender o seguinte: quando eu falo, por exemplo, do carbono, eu posso escrever para você carbono, como eu posso estar utilizando aqui, ó, o símbolo dele. Qual é o símbolo do carbono? C. Isso está lá na tabela periódica. Repara que esse C, ele está em maiúsculo. Se você coloca em minúsculo, você já errou. Tem que ser em maiúsculo. Só que o cálcio também começa com C, não começa? Aí você vai pensar da seguinte forma: e agora? Vai ficar o carbono e o cálcio com a letra C? Não pode. O mais antigo fica com uma letra, C. O segundo, que começaria com a letra C, como é o caso aqui, ó, do cálcio, ele vai ganhar uma segunda letra em minúscula, que também tem uma origem do nome em latim dele, tá? Então, no caso do cálcio, ficou o quê? O C maiúsculo e o A minúsculo. No caso aqui, ó, mesma coisa, mesmo exemplo aqui, ó, o flúor. O flúor tem o F como símbolo, ótimo. Mas e o ferro? Se o F já está, digamos que já foi dado para um elemento químico, o segundo elemento químico vai adicionar aqui uma letra minúscula, que é quem? O E minúsculo, tá bom? Em alguns casos, o nome coincide, o nome em português coincide, ó, carbono, C, cálcio, Ca, o hélio, He, mas tem alguns nomes que não tem nada a ver. Por exemplo, aqui embaixo, ó, se vocês olharem prata, pô, é Ag,
Por que que é AG? Porque o nome em latim, tá vendo? Tem ligação com essas iniciais. Então, o nome tem origem em latim. A mesma coisa o sódio, ó, bem aqui no finalzinho da tabela, tá vendo? O símbolo dele é qual? É Na, tá? Porque a origem do nome vem do latim. Deu para entender? Outra coisa, se você faz isso daqui para mim, ó, eu peço para você escrever para mim alguma coisa, você coloca o C maiúsculo, ótimo. Se você coloca o O maiúsculo, isso daqui já não é um elemento químico, ó. Se você escreve para mim o cobalto, tá? Que tem aqui, ó, como símbolo C e o O. Você coloca o C maiúsculo e o O maiúsculo tá errado. Porque se as duas letras são maiúsculas, esse daqui é o carbono e esse daqui é o oxigênio, porque o O maiúsculo, aqui, ó, é o símbolo do oxigênio. Então, você errou. Para você escrever para mim cobalto, que é o elemento químico, colocar o símbolo dele, tem que colocar o C maiúsculo e o O minúsculo, ok? Tem que respeitar o que está na tabela periódica. E agora, nomenclatura química. É o conjunto de regras adotadas a fim de designar os elementos e também as substâncias. Vamos entender isso daqui agora. Sempre que eu for representar um átomo, a representação de um átomo de elemento químico, seja ele qual for, aqui eu estou representando pela letra X, ele vai apresentar um número de massa, que é representado pela letra A, como a gente falou, e o número atômico representado pela letra Z. Mas como você vai representar isso para mim? Vamos pensar da seguinte forma, tá? Digamos que eu tenha o oxigênio. Aí eu coloco aqui o símbolo do oxigênio, que é quem? É o O. Beleza. Aí eu vou ter que falar para você qual é o número atômico do oxigênio. O número atômico do oxigênio é 8, tá? Onde é que eu vou colocar esse 8? Aonde está o Z. Você pode colocar o 8 aqui no lado esquerdo, tá vendo? O número atômico, ele vem aqui, ó, do lado esquerdo. Aí você vai colocar o 8. Beleza, já matei isso daí. Mas o número de massa? Onde é que eu vou colocar o meu número de massa? Aí vai variar de autor para autor. Você pode encontrar o número de massa aqui, né? Por exemplo, 16. Você pode colocar o 16 aqui, ou você pode colocar, não pode colocar em todos os lugares, tá? Ou você vai colocar ele aqui, ou você vai colocar aqui. Aí vai variar de autor para autor, tá bom? Mas se você souber que o número atômico está aqui, quem tiver aqui em cima, aqui ou aqui, você já sabe que é o número de massa, tá? Nos nossos exercícios, no nosso caderno, a gente vai trabalhar com esse modelo aqui, ok? Então, ficaria dessa forma aqui, o oxigênio, aí aqui eu colocaria o 8, que é o número atômico dele, e aqui eu colocaria o número de massa, que é 16, ok? E aí agora, quando você conhece isso que a gente falou, né, conhece o número atômico, o número de massa, o número da massa de um átomo que você sabe reconhecer, você consegue obter alguns dados dele. Vamos ver esse exemplo. Sabendo-se que um átomo de sódio, tá? O átomo de sódio tem como símbolo o Na. Sabendo que o átomo de sódio tem número atômico de 11, aí você colocaria, ó, o 11 aqui, tá? E tem um número de massa igual a 23, você colocaria o 23 aqui. Calcule o número de prótons, o número de elétrons e de nêutrons. Aí a gente vai pensar o seguinte, a gente aprendeu que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, se o número atômico dele é 11, tá me dando aqui na questão, eu já sei que o número de prótons também é 11. E eu também já sei que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, número atômico, número de prótons e número de elétrons é 11. Já matei essa questão aqui, tá? E eu sei que o número de massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. Só que ele já está me dando esse dado aqui, ó, que o número da massa é quem? É 23. Então, para eu descobrir o número de nêutrons, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número da massa e vou diminuir pelo meu número atômico. Ou seja, 23 menos 11 vai dar o quê? 12. Então, eu já sei que o meu número de nêutrons é 12.
e aí eu já consegui fechar isso daqui, ok? Então, a gente fecha essa primeira parte aqui e a gente volta depois classificando os átomos, tá? No próximo vídeo, a gente vai ter um vídeo de classificação dos átomos. Ah, tem só uma observação, desculpa, esqueci da observação. Todo átomo isolado, ele é eletricamente neutro. O que é um átomo eletricamente neutro? O número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Tipo, se eu tiver mais 2 e menos 2, eu sou o quê? Zero. Então, eu sou o quê? Eu sou neutro. É basicamente isso. Só que quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele vai se transformar num íon, tá? Esse íon, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando ele for um íon positivo, ele vai ganhar o nome de cátion. Então, se ele é positivo, a gente vai lembrar, quem é positivo é o próton. Se ele está positivo, é porque ele tem mais próton do que elétron. Se ele é negativo, ele ganha o nome de ânion. E aí, negativo, os elétrons são negativos. Então, ele tem um número de elétrons maior do que o número de prótons, ok? Só faltava essa observação aqui. No próximo vídeo a gente classifica os átomos. Um beijo para todos e até mais.